Olá, crianças lindas e maravilhosas! É com muita alegria que eu recebo vocês nessa que eu considero ser a aula mais importante que eu já gravei até então. Já explico por quê. Nessa aula eu vou te ensinar o beabá conceitual, tudo que você precisa saber e entender sobre a API para poder automatizar qualquer tarefa dentro de qualquer processo e em qualquer ferramenta que disponibilize a API, ou seja, que seja possível fazer automações. Essa é a aula mais importante da minha vida, porque se eu tivesse assistido essa aula há algum tempo, eu teria economizado ali entre 6 e 8 meses de vida, porque nada do que eu vou ensinar aqui para vocês alguém me ensinou de maneira didática como eu vou fazer. Eu aprendi tudo errando. E quem já faz automações sabe que a gente erra 90% das vezes e 10% das vezes a gente acerta, depois a gente ativa a automação e esquece dela. Meu objetivo com essa aula é fazer com que você entenda a conceituação básica e não dependa mais de automações e integrações prontas. Para isso, eu vou te explicar o que é uma API, quais são os tipos de requisição, o que é integração, o que você precisa para automatizar, e eu te prometo que ao final dessa aula você vai ser capaz de fazer a sua primeira automação. Abro um parêntese aqui para explicar que a ferramenta integradora que a gente utiliza é o N8N, mas caso você utilize outra, o Make, o Zap ou o Albato ou alguma outra menor, você vai ser capaz de automatizar utilizando todos os conceitos e princípios que eu vou ensinar nessa aula. Então vamos agora entender de uma vez por todas para que você não fique mais fazendo perguntas básicas e não fique horas e mais horas errando besteira dentro dos seus ciclos de automação. Para facilitar, eu dividi a aula em alguns tópicos aqui, começando pelo principal. O que é a API? A API nada mais é do que uma interface aberta de programação. É uma parte aberta de um programa ou de uma ferramenta que nos permite buscar, manipular, alterar, deletar informações. Então, se você tem um banco de dados ali com todas as peças, vai existir uma pecinha específica ali que o sistema vai abrir para qualquer pessoa manipular. Para isso tem alguns requisitos, tem a documentação, tem uma autenticação, que é como se fosse um login e senha, mas o básico que você precisa saber é que para automatizar uma ferramenta, você precisa que ela tenha API. E agora você já sabe que a API é uma pontinha aberta do sistema. É uma interface aberta de programação. Vamos a um exemplo prático. Lá dentro do Facebook são disponibilizados para o usuário final alguns endpoints de API, ou seja, o usuário, desde que se cadastre e obedeça alguns requisitos, ele pode ter acesso e manipular alguns dados dentro do Facebook. Exemplo prático aqui da nossa agência, a gente automatizou a extração de dados de campanhas do Facebook Ads. Lá dentro do gerenciador de anúncios tem aqueles dados, aquelas métricas de campanhas. A gente automatizou a extração dessas métricas para poder automatizar mais etapas dos nossos processos aqui com os nossos clientes. O que isso muda na nossa vida? Vamos lá a como era antes. Antes, quando um cliente pedia dados de uma campanha específica, fora daquele dia programado de relatório, de reunião, a gente tinha que abrir o gerenciador de anúncios e ir lá manualmente ver a campanha que ele queria, o resultado que ele queria. Agora não. Como a gente conseguiu automatizar essa extração de dados, a gente montou um menu onde o cliente, a qualquer momento, 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele pode solicitar isso e quem vai fazer esse trabalho é a nossa automação. E isso só é possível graças à API do Facebook e algumas outras APIs que a gente utiliza. Nesse caso, para que seja disponibilizado via WhatsApp, a gente usa uma ferramenta integradora para unir os comandos de API do Facebook com os comandos de API do WhatsApp. Ao final dessa aula, ao final desse conteúdo, eu vou mostrar na prática para vocês como que isso acontece. Então, tudo isso basicamente é automatizado. Dessa forma, a gente tem mais tempo para trabalhar, faz menos tarefas mecânicas e, principalmente, consegue atender mais clientes e faturar mais. Isso tudo a gente só consegue graças à API disponibilizada para cada uma das ferramentas para que a gente possa automatizá-las. A API tem determinados tipos de requisição, tá bom? São requisições do tipo POST, do tipo GET, do tipo PUT e do tipo DELETE. Esses são os principais tipos. Para que você manipule dados dentro de uma ferramenta, você precisa dar um comando. Esse comando é como se fosse a sua mãe
te dando alguma orientação. Então, tu vai arrumar teu quarto hoje, tu vai arrumar tua cama, tu vai trocar o teu lençol, tu vai tirar aquela roupa bagunçada de cima da poltrona, que de dia tu joga a roupa para cima da cama, à noite tu joga para a poltrona. Tá vendo? São vários parâmetros, vários requisitos. Cada um desses seria um comando dentro da API. Então, numa requisição que é um comando de API, você tem que especificar o que você quer, como você quer e às vezes quando que você quer. Você faz isso com alguns campos que serão enviados dentro dessas requisições aqui, do tipo post, do tipo get, do tipo put e do tipo delete. A requisição do tipo post é essa da mamãezinha que eu acabei de explicar aqui. Você vai fazer alguma coisa, você vai executar algum comando de uma forma pré-determinada por você. Então você vai arrumar o seu quarto, você vai lavar o seu banheiro, você vai limpar a bagunça quando? Hoje. Mãe não pede as coisas para amanhã nem para semana que vem. Mãe pede as coisas para hoje. Então, essa seria uma requisição API do tipo post. Você vai executar um comando de uma forma determinada, que é o como, e num prazo determinado, que é o quando. O que é o primeiro comando. Você vai arrumar seu quarto. Então, essa seria uma requisição do tipo post. O que seria uma requisição do tipo get? Sabe aquela coisa que a tua mãe te manda buscar e tu nunca acha? Isso é a requisição do tipo get. Minha mãe dizia bem assim: Paloma, vai buscar, sei lá, o meu suco que tá no canto tal da geladeira. E eu ia lá, ia buscar e não achava, e ela me brigava, e eu voltava e acabava que ela que ia buscar. Isso é uma requisição do tipo get. Você vai buscar alguma coisa. Você vê que são opostas. As primeiras duas aqui, elas são opostas, o post e o get. No post eu vou fazer alguma coisa, eu vou executar um comando, e no get eu vou buscar algo. E aí, às vezes, dentro desse get eu posso especificar filtros dessa busca. Então, eu vou pegar um suco de laranja dentro da geladeira que está na terceira prateleira. São filtros que você refina para otimizar a sua busca. Tá? Você pode ter filtros de parâmetros circunstanciais, parâmetros de data, etc. e tal. O que importa saber é que nessa espécie de requisição aqui, você vai buscar alguma informação. Aqui no put, você pode adicionar dados a uma informação já existente. Não vou explicar muito porque você praticamente não vai utilizar isso na prática. E no delete, você simplesmente deleta alguma informação que já existe dentro de uma API. Então, por exemplo, eu tenho uma API não oficial de WhatsApp, eu quero deletar uma etiqueta de um contato, basta eu enviar uma requisição de API do tipo delete. Então, você já sabe que uma requisição de API é um comando. Você vai fazer alguma coisa, ou você vai buscar alguma informação, ou você vai deletar ou adicionar algo a uma informação já existente. De que forma você especifica esse comando? Primeiro você precisa escolher aqui qual é o tipo dessa requisição. E dentro de uma documentação, a gente vai ter uma aula específica para documentação. Dentro lá da documentação, a própria documentação vai te dizer que URL, que endpoint, que parâmetros e que filtros você vai utilizar no caso a caso. Não se preocupa que você vai já entender essa parada. Importante, já sabemos o que é API, já sabemos quais são os tipos de requisição de API, agora a gente vai saber aqui sobre os tipos de integração dentro do N8N. Abrindo o N8N aqui, vocês vão ver que tem uma diferença entre os quadradinhos, que são os nodes da direita da tela, e os quadradinhos da esquerda. Eu coloquei até aqui o nome das ferramentas para vocês saberem. Existem integrações que são nativas. O que são integrações? Integrações são automações entre ferramentas diferentes. Então, você pega parte de uma ferramenta, parte de outra ferramenta e integra através de uma plataforma integradora ou dentro das próprias ferramentas, caso isso seja disponibilizado nativamente. Então, por exemplo, eu quero que todos os meus alunos recebam, e eles já recebem pelo WhatsApp, uma mensagem
assim que eles compram o curso. Então, tá aqui a Hotmart, ó, tá aqui a Hotmart. A Hotmart vai me avisar quando uma compra for efetuada e ela vai mandar imediatamente o onboarding, a mensagem de boas-vindas para esse aluno no WhatsApp. E para ligar essas duas ferramentas, eu utilizo uma plataforma intermediária, que é essa que está na tela, o N8N. Essas integrações podem ser feitas de forma nativa, quando o Node, quando esse quadradinho aqui já está disponibilizado, ou podem ser feitas de forma genérica. Vocês vão ver que eu não tenho o íconezinho da Hotmart aqui, mas lá na documentação da Hotmart ele vai trazer para mim quais são as URLs, quais são os comandos que eu vou dar para obter esses resultados. Então, você já sabe que não precisa ter aqui, dentro dessas opções, deixa eu pegar um exemplo aqui. Você não precisa ter aqui dentro o nozinho de Hotmart. Ah, não tenho Hotmart, não vou conseguir integrar. Você vai conseguir integrar. Basta você saber o tipo de requisição, o tipo de autenticação, as endpoints e os filtros. Eu vou já mostrar para vocês. Quando você tem uma integração nativa, que é quando já está ali o quadradinho pronto para você, você não precisa fazer todo esse passo a passo. Então aqui, por exemplo, a gente tem no Google Calendar o recurso de evento, a operação criar. O que seria a operação criar evento dentro desses tipos de requisição aqui? É um post? É um get? É um put? É um delete? O que significa criar um evento? Criar um evento é dar um comando, por isso eu estou fazendo uma requisição do tipo post. Eu vou criar um novo evento aqui dentro da minha agenda. Vamos fazer isso aqui agora. Criar, vou selecionar aqui um calendário, vou selecionar o dia de início, que dia é hoje, 1º de novembro. Vou selecionar o dia de fim, que também é esse. Deixa eu ver se preciso de mais alguma coisa. Teste. Vou colocar aqui, teste. Vamos executar. Pronto, ele retornou para mim. Vamos ver se aparece aqui já. Tá aqui, ó, sem título. Apareceu imediatamente, isso aqui não estava aparecendo. Terça-feira, 1º de novembro. Eu fiz uma requisição do tipo post, especificando que eu queria criar um evento aqui no dia 1º de novembro e o evento automaticamente foi criado. Então, vamos lá. Eu vou executar uma requisição do tipo post, aqui como eu já expliquei para vocês, porque eu vou executar um comando. Aqui eu estou especificando qual recurso eu quero utilizar, no caso o evento, o que eu quero fazer dentro desse recurso, eu quero criar um novo evento, dentro do calendário especificado aqui, começando dia 1 do 11 às 16 e terminando às 20, e o nome do evento vai ser teste. Vou executar e vou lá para a agenda, vamos ver se ele vai aparecer agora. Prontinho, apareceu aqui, eu fiz uma requisição do tipo post, onde eu especifiquei o que eu queria, como eu queria e quando eu queria, através de uma integração nativa com o Google Calendar dentro do N8N. Isso significa que eu peguei um nozinho que já está pronto ali para facilitar a minha vida e eu criei dentro do Google Calendar um evento de acordo com os parâmetros que eu especifiquei. Ah, professora, mas eu quero integrar com a Hotmart e não tem módulo de Hotmart, não tem o quadradinho de Hotmart. Não tem problema, você vai lá na documentação da Hotmart, ela vai te dizer exatamente como você precisa preencher. Não vou aqui explicar agora, já está pronto, o objetivo só é mostrar para vocês. Você vai executar e ela vai retornar. Isso aqui é um comando de API para você verificar o progresso do aluno dentro do seu curso. Então aqui dentro do nosso curso de N8N Pro, olha só, a gente está pegando o progresso de um aluno específico. Olhem aqui para a direita da tela. E aí vai dizer quais aulas que esse aluno já assistiu. Vai estar tudo aqui. O que eu estou dizendo nessa requisição? Ela é uma requisição do tipo GET, porque eu estou buscando uma informação, eu quero saber qual é o progresso desse aluno, eu não estou dando nenhum comando específico para ser executado, então eu vou
fazer uma requisição do tipo GET, onde eu vou puxar aqui o comando da Hotmart, vou especificar um usuário e vai retornar para mim as lições que ele já concluiu ou que ele deixou de concluir. Olha só. Dentro dessa requisição, eu falei para vocês que a gente especifica o que a gente quer, como a gente quer e alguns filtros. Então aqui a gente tem um filtro. Eu quero saber especificamente desse produto aqui, que é o nosso curso de N8N, que se chama N8N Pro. Então, esse é um filtro. Se eu tiver mais de um produto lá dentro da Hotmart, pode ser que ele traga o progresso desse aluno em todos os produtos e eu não quero. Eu quero filtrar isso e eu faço através do Query Parameters. Vou já explicar isso, só estou adiantando para vocês. Muito bem, a essa altura a gente já sabe o que é API, quais são os tipos de requisição de API e qual a diferença entre integração nativa e integração genérica. Relembrando que se você não tem integrações nativas disponibilizadas na sua ferramenta integradora, não se desespere, você vai utilizar um nozinho genérico chamado HTTP Request e para você preenchê-lo, basta você saber ler a documentação. A gente vai ter uma aula específica para isso, tá bom? Isso é o básico que vocês precisam saber. Agora, a gente vai entender um pouco mais sobre a estrutura das requisições de API. Lembra que eu falei para vocês que nos comandos de API a gente manda fazer alguma coisa ou a gente manda buscar alguma coisa? Ou seja, a gente tem uma requisição do tipo POST, do tipo PUT ou do tipo DELETE, em que a gente manda fazer alguma coisa, e a gente tem as requisições do tipo GET, onde a gente busca alguma coisa. São duas vias, ou você manda fazer ou você manda buscar. Por que isso é importante saber? Porque lá dentro da interface aberta de programação, você vai diferenciar esses comandos através de, primeiro, a definição do tipo de requisição e, segundo, através da endpoint. O que raios é endpoint, professora? Endpoint é a estrutura básica daquele comando. Então, toda plataforma que tem uma API, ela vai ter endpoints diferentes para você explorar. E os endpoints são cada comando que você pode executar. Dentro do bot conversa, por exemplo, que é uma ferramenta de chatbot que a gente utiliza, a gente tem aqui uma requisição do tipo GET, onde a gente vai buscar todos os workflows, todos os flows, todos os fluxos de conversa que tem lá dentro do bot conversa. Então, como a gente tem muitos clientes, a gente tem ali 99 flows. A gente faz o backup dos fluxos de todos os nossos clientes antes de transferir para a conta de titularidade deles. Então, se a gente está buscando uma informação, a gente já sabe que o tipo da requisição aqui é o tipo GET, porque eu vou buscar essa informação, e a endpoint específica vai ser a endpoint de flows. Dentro do bot conversa, a gente tem vários tipos de requisição, que eu já sei até de cabeça de tanto que eu uso. A gente tem enviar workflow, enviar mensagem, atualizar campo personalizado, que é você atribuir uma informação exclusiva a um contato, adicionar etiqueta, remover etiqueta, remover campo personalizado, adicionar um subscriber, que é um contato, alterar informações daquele subscriber, etc. e tal. Então, você já sabe que primeiro a gente define o método, o tipo de requisição. Nesse caso aqui de buscar é o tipo GET. Segundo, você vai ter que ver na própria documentação qual é a endpoint específica daquela requisição. E a endpoint nesse caso vai ser o recurso. Eu quero explorar o recurso de flows dentro do bot conversa. Então ele vai me dar lá dentro da documentação esse endpoint específico. Se eu quisesse mandar uma mensagem, o endpoint mudaria. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é o endpoint de enviar mensagem dentro do bot conversa. Olha só como ele muda. A gente vem aqui para subscriber. Esse aqui é o código do subscriber e em seguida a gente tem o send message. Então, dentro do endpoint, a gente tem a parte geral, que geralmente é ali a estrutura básica da ferramenta. Então, é a parte onde vai vir todos os comandos, tem o comando genérico e o comando específico. O comando genérico aqui nesse caso é que você vai explorar a API do bot conversa e o comando específico é que você vai pegar e enviar mensagem para um subscriber específico.
Dentro do bot conversa, a gente não envia mensagem para um número, a gente envia mensagem para um código de referência. E esse código de referência é o código de identificação. Como que eu sei disso? Lendo e estudando a documentação. Então, com base nisso, a gente já sabe como montar a endpoint. E a gente sabe também que a endpoint vai ter a parte genérica, que é a parte típica da ferramenta, onde você vai identificar qual ferramenta você está explorando, e a parte específica, que ela especifica qual o recurso. Então, a título exemplificativo, eu trouxe aqui para vocês o recurso de enviar mensagem, onde dentro da endpoint a gente vai ver ali que o recurso é send message, enviar mensagem, e a gente tem outra requisição que diz respeito ao recurso de flows. Se eu quisesse enviar um flow, eu mudaria aqui para post, enviar um flow, e aqui embaixo, aqui no parâmetros, eu iria adicionar aqui o ID desse flow. Mas como essa é uma requisição do tipo GET, eu estou apenas especificando que eu quero pegar todos os flows de uma determinada conta. Então, isso que é a endpoint. Você especifica a ferramenta que você está lidando. Nesse caso, a gente tem aqui sempre a mesma estrutura básica de bot conversa, backend.botconversa.com.br/API V1 webhook, e aqui a gente tem a especificação do recurso que eu quero utilizar, que nesse caso aqui é o recurso de flows, e no outro caso é o recurso de enviar mensagem, send message. Isso que é o endpoint, é a especificação dentro de uma URL da ferramenta que você quer utilizar e do recurso dentro daquela ferramenta. Lembra que lá, quando a gente fez o teste com o Google, a gente especificou aqui, nesse caso aqui, a gente está especificando a ferramenta e a gente está especificando o recurso dentro da ferramenta. Então, em vez de montar uma endpoint bem grande com a parte geral do Google e a parte geral do recurso que você quer utilizar, como ele é um nó nativo, ele já monta isso aqui para você. Quando você não tem esse nó nativo, você pode simplesmente montar a sua endpoint de acordo com o que vem na documentação. É simples assim. Então, vamos lá, a gente já sabe o que é endpoint, a gente já sabe o tipo da requisição que está aqui em cima. Agora eu vou falar para vocês a diferença entre o body e os parâmetros. Lembra que eu falei para vocês que está faltando colocar até os filtros aqui. Deixa eu colocar filtros. Carry. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente vai executar uma requisição do tipo post, a gente tem que dizer o que a gente quer, e a gente já sabe que a gente especifica isso através da endpoint, do recurso que a gente quer utilizar. A gente especifica como a gente quer e às vezes a gente especifica quando que a gente quer. Nesse caso, o que eu quero está na endpoint. Eu quero enviar uma mensagem para esse subscriber aqui, que no caso sou eu. Isso é o que eu quero. Como eu quero vai estar aqui dentro de Body Parameters. O inglês é maravilhoso, né? O body, então, vai ser uma especificação do como. Como eu quero. Como eu quero que aquele comando seja executado. Eu vou enviar isso através do body. Então, eu tenho uma requisição do tipo post, onde eu vou executar uma ação. Eu digo através da endpoint o que eu quero e o como eu quero vai cadastrado no body, através de um único comando. Então, eu quero enviar uma mensagem do tipo texto, olha só, com o valor: olá, Paloma, o dia tá lindo para estudar. Bora! Então, eu vou executar isso aqui. Deixa eu dar uma pausa para poder executar. Vou executar esse comando e vai chegar para mim uma mensagem aqui no WhatsApp com o que eu especifiquei. O robôzinho já está até digitando. Olá, Paloma, o dia tá lindo para estudar. Bora! Então, eu coloquei aqui, até o negrito, que é a palavra entre asterisco, né?
Então, eu executei um comando onde eu disse o que eu quero fazer, que é, novamente, enviar uma mensagem para o subscriber fulano de tal, que no caso sou eu, pela ferramenta bot conversa. Isso é o que o endpoint diz para mim. E eu quero enviar uma mensagem do tipo texto com o valor fulano de tal, que é justamente como chegou para mim. Uma mensagem do tipo texto com esse valor. Isso eu fiz através da API. É dessa forma que eu envio mensagens automatizadas para todo mundo que entra no curso. Entrou no curso, fez a compra, foi confirmada, foi liberado o acesso na Hotmart, 2 segundos depois, no máximo, você recebe uma mensagem com o link do curso. É simples assim. Então, é assim que se monta uma requisição. Endpoint e o body. O que o body faz? Ele especifica o como. Como eu quero que essa requisição seja executada. Então, vocês já vão perceber, já devem ter percebido que quando eu vou buscar informações, eu não mando o body. Eu mando o quê? Eu mando o filtro. Porque quando eu vou buscar uma informação, eu posso querer especificar como eu quero que essa informação seja buscada, aonde que ela seja buscada e quando. Vou mostrar para vocês exatamente como que faz isso agora. Muito bem, montamos uma requisição do tipo post, onde a gente manda o body. O que é o body? Como eu quero que esse comando seja executado. Agora a gente vai fazer o caminho inverso. A gente vai fazer uma requisição do tipo get com o filtro. Eu vou buscar essa informação e eu vou adicionar filtros de como que eu quero que essa informação seja buscada. Vamos lá, eu estou utilizando aqui o nó de Hotmart e eu quero saber o sumário de vendas, o resumo, a quantidade total de vendas de um determinado produto. Percebam que aqui embaixo eu tenho o que a gente chama de Query Parameters, são os filtros dessa busca. Já adianto para vocês que esses filtros eles podem ir aqui na URL, mas para facilitar a gente coloca aqui no Query Parameters. Professora, de onde que eu tiro esses filtros? A própria documentação vai te dizer qual que é o nome do filtro e quais valores você pode colocar ali para buscar. Então, olha só, voltando à parte de endpoint, a gente tem aqui que a gente está explorando a API da Hotmart, o recurso de pagamentos, vendas e sumário de vendas. Isso é o que? O que eu vou buscar? Nesse caso aqui, eu coloquei até o nome do nó aqui para a gente saber, ó. Eu estou buscando o sumário de vendas. A própria endpoint me diz o que eu estou fazendo. Como que eu vou buscar esse sumário de vendas? Eu quero buscar o sumário geral? Não, eu não quero buscar o sumário geral. Nesse caso, eu quero buscar o sumário de um produto específico. Esse aqui vai ser o Product ID. Então, se eu tenho vários produtos lá dentro da Hotmart, eu quero buscar apenas um, que é o curso de N8N que a gente tem em N8N Pro. Então, ele vai trazer para mim tão somente as vendas relativas a esse produto. Aqui eu coloco uma data de início e uma data de fim e defino que a quantidade máxima de resultados vai ser 100. Esses são os filtros. Eu quero que você busque o sumário de vendas de vendas dentro da Hotmart para esse produto específico, nesse período específico, sendo que eu quero que retorne no máximo 100 itens. Então vamos lá. Ah, professora, por que esse período está nesse código esquisito? Isso aqui é uma data no formato milissegundos, que é o que pede a documentação da Hotmart. Não vamos entrar nesse mérito agora. Então a gente já tem aqui, ó, que o total de vendas foi 38, o valor foi 21.426,58 na moeda do Brasil, que é real. Então, eu vou experimentar tirar esses filtros aqui, decora esses números, 38, 21.426 e 58. Vamos tirar esses filtros aqui e ver o que acontece. Deixar só o máximo de resultados. Vamos ver se porventura esse valor aqui vai mudar. O valor mudou. O valor mudou. Por quê? Porque eu tirei o filtro. Simples assim, eu vou colocando os filtros, ele vai trazendo as informações para mim de acordo com os filtros. Eu não trouxe os filtros, ele trouxe para mim outro valor. Agora, por que, professora, que você tirou o filtro de data e ele retornou um valor menor? Porque a Hotmart, sabidamente, quando a gente não coloca
o período ela mesma define e esse período é dos últimos 30 dias. Então, se eu quiser puxar além dos 30 dias, que é o que eu estava fazendo, ele vai vir um valor maior, tá bom? Mas isso é particularidade da API da Hotmart, não vou explicar agora. Meu objetivo era especificar, explicar para vocês a diferença de parâmetros enviados nas requisições POST, onde você manda fazer alguma coisa, e as requisições do tipo GET, onde você busca alguma coisa de acordo com determinado filtro. Ou seja, dentro das requisições do tipo POST, a gente vai ter o body, que é o como eu quero, e dentro das requisições do tipo GET, a gente vai ter os filtros, que é como eu quero buscar. Se aqui em cima, no POST, onde a gente manda o body, é como eu quero fazer, aqui é como eu quero buscar. E cada requisição dessa vai ter seus respectivos campos e valores. Os campos são esses itens vindo aqui, são essas especificações vindas aqui. Vou fazer aqui no get para vocês entenderem melhor. Toda requisição vai retornar, vou colocar aqui embaixo para ficar mais didático, toda requisição vai retornar com parâmetros, meu Deus, não consigo mandar. Isso não é o que eu estou fazendo aqui. Toda requisição vai retornar com parâmetros e seus respectivos valores, olha só. Aqui, na requisição do tipo GET, eu pedi quais são os flows que tem na minha conta. Ele vai retornar dois parâmetros, que é o nome do flow e o ID do flow. Então, os parâmetros são como se fossem cabeçalhos de uma planilha que classifica as informações. Então, aqui a gente pede a informação do flow e ele manda duas informações, que é o nome do flow e o código para você identificar o flow. Esses são os parâmetros. E aqui a gente tem os valores. Então, a gente tem o valor de cada fluxo, que é o seu respectivo nome e ID. Dentro do JSON, ele vai vir exatamente dessa forma. Então, a gente tem aqui, nesse campo aqui, o parâmetro, parâmetro ID e valor do parâmetro ID. A gente tem uma aula onde a gente explica object, array, mas não precisa. Isso aqui é bem simples de entender, tá bom? Então, parâmetros são as classificações das informações. É como se isso aqui fosse uma planilha, onde você tem duas colunas. A primeira é a coluna do ID do fluxo e a segunda é o nome do fluxo. Então, voltando aqui, a gente já sabe um bando de coisa. Vamos revisar. A gente já sabe o que é API, quais são os tipos de requisição de API, quais são os tipos de integração dentro lá do end-to-end, a estrutura das requisições de API, o que é um endpoint, revisando os tipos de requisição, o que é o body, o que é o carry, o que são parâmetros e o que são valores. Agora, para finalizar, a gente vai entender aqui os tipos de dados em API. E eu já adianto que existem três principais tipos de dados. A gente tem a string, deixa eu colocar aqui no mapa. A gente tem a string, que é uma cadeia de caracteres identificada como texto, tá? O que é uma string? É isso aqui, ó. Tá vendo que o campo de cima ele tá verdinho e o campo de baixo ele tá azul? Isso é porque dentro do N8N os valores do tipo número ele traz como verde e os valores do tipo string ele traz como esse azul escuro aqui. Então, os principais tipos de dados dentro da API são string, que é uma cadeia de caracteres tipo texto. A gente tem o number, que são caracteres do tipo número. E a gente tem o boolean, que são condicionais. O boolean é uma condicional que vem sempre verdadeiro ou falso, aonde a gente acha um caractere do tipo boolean. Vou mostrar para vocês aqui. Olha só. Isso aqui é a endpoint de progresso do aluno. Eu quero saber qual é o progresso desse aluno. Olha só, o boolean também vem verdinho, olha só. O que é isso aqui? É uma condicional em que ele vai me dizer se está sendo satisfeita ou não. Então, ele está dizendo aqui que esse módulo introdutório do nosso curso, ele não é um módulo extra, falso. E aí, ele está dizendo também que esse aluno não completou. Ó, is completed, foi assistido, foi completado, falso.
isso aqui que é um boolean. Então, dentro do N8N, o formato número vem verdinho, o formato boolean vem verdinho e o formato string vem azul escuro. Esses são os tipos de dados dentro ali da API, são os principais tipos de dados. Por último, não menos importante, a gente tem os principais personagens da API, que são o HTTP Request, por meio do qual a gente faz essas requisições após um determinado evento, e a gente tem o iniciador de tudo isso, que é o webhook. O que é o webhook? O webhook é um cara que recebe informações, é o fofoqueirinho. Pensa aí no teu vizinho mais fofoqueiro que tem na tua rua ou no condomínio. Chama ele de webhook. É esse cara aqui. É um cara que vai ser programado para escutar determinados eventos e após isso ele vai executar determinados comandos. Então, ele é sempre um iniciador de fluxo. Então, aqui no webhook a gente também pode ter o tipo post, o tipo delete, o tipo get, etc e tal. Não é o objetivo dessa aula falar sobre isso agora, só preciso dizer para vocês que esses dois são os principais personagens dentro da API, são os principais manipuladores de informação que você vai utilizar. Esse aqui é o fofoqueiro, tá? É o webhook, é o cara que recepciona essa informação, é o cara que avisa que isso está acontecendo. E esse aqui, ó, é o leve trás. Esse aqui é o cara que vai determinar algum comando, vai executar algum comando ou vai buscar alguma informação após esse evento aqui comunicado pelo webhook acontecer. Para entender como manipular melhor o webhook, a gente tem aulas dentro aqui do curso N8N Pro para entender quais as situações práticas em que você utiliza o HTTP Request. A gente tem também aulas práticas, mas com essa aula a gente cumpriu o nosso objetivo, que era de você saber o básico, toda essa conceituação básica aqui para fazer as suas automações. E eu prometi para vocês que vocês iriam conseguir fazer sua primeira automação. Então, se você já tem o N8N, eu te desafio a vir aqui, dentro dos nodes nativos, caso você não queira mexer ainda no HTTP Request, você vem aqui dentro dos nós nativos e comece a fuçar para fazer a sua primeira automação. Quer vir aqui, criar um evento? Deixa eu ver se já está preenchido aqui. Foi criado o evento, olha só. Vem, mexe aqui, fuça, estrutura no mapa mental como que você quer que essas automações aconteçam e faça acontecer. Com essa aula, a gente te deu todo o conhecimento básico que você precisa para saber montar as suas requisições, tanto de HTTP Request, onde você executa um comando ou busca uma informação, quanto o básico aqui de webhook, que é a programação para o aviso de eventos, através desse bichinho fofoqueiro aqui. Por fim, para estimular vocês, eu prometi que ao final desse vídeo eu ia mostrar um fluxo nosso de obtenção de relatórios de métricas do Facebook a partir do WhatsApp. Então, vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Eu vou escrever aqui relatório e eu vou mostrar para vocês que a gente utiliza esses dois nozinhos que eu acabei de explicar, que são o webhook e o HTTP Request, olha só. Mandei, o robozinho já digitou, ó. Paloma, você gostaria de receber as métricas da campanha do Facebook agora? Sim. Respondi. Quero as métricas de hoje. Vamos ver o que vai acontecer agora. Já está digitando. Perfeito, Paloma, um segundo enquanto eu busco para você. Já está digitando novamente. Hoje ele está rápido. Olá, Paloma, aqui estão os dados da sua campanha. O que ele fez aqui? Vou mostrar para vocês agora. A gente fez isso tudo através de API. Eu vou vir aqui, ó, métricas do Facebook. Olha só. O que aconteceu aqui? Eu falei para vocês que o webhook é o fofoqueiro. O que o fofoqueiro avisou? Disse, olha, a Paloma mandou o iniciador de conversa, a Paloma quer saber o relatório da campanha dela. Então,
Eu venho aqui no webhook, eu aviso, em seguida o HTTP request vai fazer uma requisição do tipo GET, olha só, uma requisição do tipo GET, eu não vou abrir para não aparecer dados da minha conta, mas aqui abaixo vocês vão ver que tem, onde está escrito métricas do Facebook, ele tem uma requisição do tipo GET, ou seja, ele foi buscar as informações lá dentro da API do Facebook, em seguida ele retornou no bot conversa, olha, aí por último, ó, requisição do tipo post, onde ele enviou a mensagem. Então, olha só, esse aqui eu posso abrir. Depois de ter buscado as métricas, deixa eu fechar aqui. Depois de ter buscado as métricas, ele utilizou-se da endpoint de enviar mensagem, olha só. Isso aqui é um código porque ele está buscando esse ID de outro node, de outro momento. E aí ele manda, olha só. Olá, Paloma, aqui estão os dados da campanha. Ele está buscando tudo lá de métricas do Facebook. Ó, métricas do Facebook, métricas do Facebook, métricas do Facebook. Olha só. Então, aqui é um exemplo bem básico do que é possível fazer com API. Você sabendo exatamente como preencher os campos, quais são os comandos e qual a melhor forma de utilizar esses comandos. É isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, estou muito feliz por ter gravado essa aula e tenho certeza que ela vai agregar muito na vida de vocês. Desafio vocês a sair dessa aula e praticar imediatamente, é isso que vai fazer diferença nos seus resultados. Como complemento dessa aula, eu indico que você assista a aula de como ler e estudar uma documentação Swagger, que você assista a aula de HTTP Request e assista a aula de Webhook. Com isso, você está pronto e você está pronta para dominar qualquer ferramenta, automatizar qualquer tarefa dentro de qualquer processo, em qualquer modelo de negócio, desde que essa ferramenta tenha API. Chega de ficar buscando integrações prontas, chega de ficar travado ou de ficar travado porque não sabe o que é um filtro, o que é um parâmetro, o que é uma endpoint. Seus problemas acabaram. Bem Tabajara mesmo. Obrigada por ter ficado até o final dessa aula, muito sucesso e estamos à disposição para ajudar com o seu crescimento. Te vejo nos próximos conteúdos.